Muito boa noite, estamos de volta aqui, quarta-feira. Quarta-feira que é o nosso dia tradicional de PGM. Estamos aqui fazendo mais uma reflexão com os irmãos, então esperar a turma ficar online aí, a turma já está começando a chegar. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o objetivo de compartilhar um pouco da palavra, né? Num dia que é dedicado a quase todos os nossos PGMs, né? Muito obrigado, pastor Laqueden. Você sabe que aqui é mais informal, né? Então, obrigado. Vamos esperar a turma aí chegar para a gente começar a compartilhar. Como é que tá o áudio? Aproveita e me diz aí se você está ouvindo ou não. Tá tudo bem aí com relação ao que tá chegando? Estamos tentando melhorar aqui, né? Com relação a isso. Como é que tá o áudio? Você já saiu? Excelente, que bom, que bom, que bom. Então vamos seguindo aqui, esperar mais um pouquinho, daqui a pouco o pessoal entrou, você também já vai avisando aí pelo WhatsApp que a gente está online e acompanhar aqui a movimentação para poder começar a compartilhar a palavra. A turma está chegando e mais um dia aqui, né? Então tá aí a turma, muito bom, Marison, beleza. E o importante é que eu estou conseguindo ler os comentários também, né? Isso é sempre importante, né? Lembrando aí para quem está assistindo, quem for chegar ou pegar esse vídeo depois, que estamos ajustando sempre, né? Então eu gosto de citar, não estamos ontem na live com o pastor Laqueden, nós estávamos lá na casa dele. Daqui a pouco, a partir das 19h30, teremos um vídeo com ele no Instagram. Então, os nossos canais estão começando a gerar conteúdo, tá bom? E aí, o que acontece? É tudo muito simples. Então, assim, se tocar a campainha, você me desculpe, eu estou na minha casa. Se começar a chover aqui, a internet pode ficar difícil. Enfim, né? Cachorro pode latir no meio, não tem problema não, porque estamos literalmente fazendo o nosso melhor com o que temos, né? Nosso objetivo é continuar juntos. Como eu falei lá no começo, boa noite, temos gente chegando, a Lucilene está aqui, obrigado, Tainá. O Eduardo Sampaio também, boa noite para todo mundo. Ó, Luiz Correia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe aí, pessoal de Luiz Correia. Eu já preguei na PIB de Luiz Correia. A turma lá, foi um prazer, literalmente, né? Lugar bonito, sempre bom. Grande abraço aos irmãos aí de Luiz Correia e tantos outros que vão entrando. Conhecemos bem aí a cidade de Luiz Correia. E quarta-feira é um dia tradicional dos PGMs aqui na Memorial. Temos PGM basicamente todos os dias, mas a maioria absoluta se reúne na quarta. Inclusive, parabenizar aí os irmãos que estão fazendo suas transmissões, ou suas reuniões dos PGMs através dos aplicativos. Meu PGM é um pouco mais complicado, até pelo estilo assim do PG, né? A gente está se falando mesmo no nosso grupo, mas é bom saber que os irmãos estão se reunindo constantemente, mesmo que virtualmente. O importante é permanecermos juntos, né? E eu separei hoje uma reflexão seguindo ao que nós vimos na semana passada no livro de Provérbios, que falava sobre confiança, que falava sobre descansar. O texto de Provérbios ele é um texto muito rico, né? Boa noite, Beatriz. Ele é um texto muito rico e eu quero ler para vocês aqui. Vou olhar para baixo, obviamente, porque estou aqui com o aparato embaixo, né? Grande Sóstenes, um abraço. Provérbios 3, de 1 a 7, diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então esse é um texto que está ali no início do livro de Provérbios, e nós podemos observar, como vimos já na outra semana, sobre algumas palavras-chave que a gente tem nesse texto. Semana passada eu destaquei muito a questão da confiança e do estribar, que tem a ver com confiar na sua própria força, né? Hoje eu quero destacar um pouquinho outras duas palavras que a gente tem nessa sequência de versículos, que é o reconhecer e o endireitar. Então, o que é que a gente pode perceber aqui? A maneira paternal com que o sábio fala é como se fosse um conselho de pai para filho, é um momento onde você está passando uma indicação, onde você está passando um conselho, e nesses dias acredito que a maioria absoluta das pessoas elas têm conseguido, por incrível que pareça, diante de um cenário tão ruim, nós estamos reaprendendo a viver juntos em família. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado com o que está acontecendo, que a gente não percebe que Deus, em sua infinita graça e soberania, Ele permite coisas boas mesmo diante de situações tão diversas. Então é engraçado porque alguns estão ali reaprendendo a viver juntos. Um estilo de vida que nós, pela nossa rotina, pelos nossos afazeres, nós fomos nos distanciando. Então tem muita gente até meio perdida dentro de casa, né, sem saber como agir. Hoje à tarde, por exemplo, eu preparando aqui os conteúdos e a escola da minha filha começou a mandar as tarefas, né? Ainda as escolas também tentando se adaptar a tudo isso. E aí ela sentou na minha frente e aí nós começamos a conversar. Eu preparando material, falando com algumas pessoas da igreja e ela fazendo pergunta e aqui junto num momento que normalmente eu não tenho. Tá? Então o Eduardo está perguntando, o capítulo é o capítulo 3 do livro de Provérbios. Então, diante disso, esse momento aqui entre os pais, os filhos, né, é muito importante. Os meus filhos, eu instituí aqui um momento da leitura. Estava até compartilhando com o pastor Laqueden. Nessa uma semana aqui, cada um já leu um livro. A minha filha está lendo também aqui a Bíblia em mangá, em quadrinhos, e ela já está ali por volta do livro de, acho que Reis, se eu não me engano. E aí a gente tem conversado, né? São momentos assim, e essa interação é importantíssima, porque são nos conselhos, nas conversas, na vivência que temos em casa que a gente leva a lição para o resto da vida. Até hoje eu me lembro de momentos muito preciosos ao lado dos meus pais, por exemplo. E nós estamos podendo passar por isso. E o sábio, ele chama como se fosse um filho, ele dá conselhos. E eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, falando, olha, é impressionante como a confiança no Senhor está atrelada ao nosso modo de viver com Ele. As duas palavras, reconhecer e endireitar, o destacar do reconhecer, ele tem a ver aqui com a questão do, obviamente, conhecer. Como está o seu conhecimento a respeito do Senhor? De que maneira você, de fato, tem se dedicado a esse conhecimento? A Bíblia, ela dá um destaque absurdo na questão do conhecer. Nós sabemos exatamente que Deus, ele conhece muito bem a sua criação. O Senhor nos conhece. O salmista, ele trabalha muito isso de maneira poética, maneira como Deus nos conhece, como nem nós mesmos. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia fala justamente sobre isso. Onde é que eu posso estar para fugir da presença do Senhor? Onde é que eu posso me esconder? Eu não posso. O texto fala que antes que eu diga algo, Deus já sabe o que eu vou falar. O Senhor já sabe exatamente aquilo que nós estamos pensando, sentindo. De um modo geral, a cultura pop ela tem questionado muito a respeito das realidades. Eu acompanho uma série que tem falado a esse respeito sobre livre-arbítrio ou não, sobre aquilo que é induzido ou não, se vivemos um mundo fabricado. Nós estamos numa época em que todos os absolutos
das informações são questionados, as pessoas duvidam de tudo, cada um procura a sua própria base, está muito difícil ter um norte, está muito difícil ter ali uma linha que nos possibilite entender o que está acontecendo. Mas o fato é que Deus nos conhece, Deus sabe de todas as coisas. E dentro disso, nós precisamos parar para pensar. É claro que nós jamais teremos um conhecimento absoluto do Senhor. Aqueles que gostam de filosofia, vi, por exemplo, aqui que o Jerry Miner entrou na transmissão, na live, né? Deus te abençoe aí, meu querido. Alguns que gostam muito disso, que leem profundamente, sabem que por mais que a gente se empolgue ou foque no conhecer o Senhor, jamais conheceremos plenamente, porque Ele é Deus. Mas o fato é que quanto mais nós nos empenhamos em conhecer o Senhor, mais nós adquirimos intimidade. E é esse o foco do texto, porque eu vou ler de novo. Aqui ele diz o seguinte, os dois últimos versículos, o 6 e o 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quero destacar isso aqui. Quando ele está dizendo reconhece-o em teus caminhos, é um apelo dizendo assim, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa desenvolver intimidade com Deus. Porque quando ele está falando de caminho, e aqui no hebraico eu não vou dar uma aula sobre isso, nem temos tempo e nem esse é o foco, mas a ideia é quando a gente chega ali no hebraico, o caminho ele tem a ver com a questão de escolha. Quando nós vemos a questão aqui de caminhos, ele está falando sobre escolhas que teremos no decorrer da nossa vida. Os nossos caminhos são as nossas escolhas. Eu falo muito isso lá na igreja, né? O pessoal já está acostumado. Algumas pessoas acabam entendendo que Deus está constantemente castigando os outros ou derramando da sua ira por situações que nós passamos, né? Não se trata de castigo, se trata de consequência dos caminhos, das escolhas que nós estamos vivenciando. O que estamos passando hoje são escolhas, são frutos das nossas opções de vida. Alguns podem destacar qual tipo de escolha teve, na verdade, mas nós vivemos muito isso. O texto bíblico está dizendo o seguinte, o texto bíblico está falando, vocês precisam conhecer o Senhor. Vocês precisam reconhecer nas suas escolhas a confiança em Deus, que tanto nos é útil nesse momento. A confiança em Deus, que tanto é importante nesse momento de incerteza mundial, ela só vai nascer de verdade no seu coração à medida que você conseguir se conectar, ou melhor, à medida de que você se esforce em conhecer o Senhor. A intimidade vem com relacionamento. E o texto está falando sobre isso aqui agora. O texto está falando, olha, se reconhecermos o Senhor nos nossos caminhos, nas nossas escolhas. Por isso que lá em cima ele fala, não confia na tua própria força, meu querido. Submete o teu caminho diante desse Deus, conhece esse Deus, dedica tempo, desenvolva intimidade. As pessoas estão perdidas, ansiosas, desesperadas, porque elas não têm intimidade com esse Deus. Se você não tem intimidade, você não conhece. Estão percebendo como isso está atrelado? É um desafio para nós. Não é algo simples. Nessa fase toda, eu tenho me questionado sobre muitas coisas. Mas o Senhor está o tempo todo à frente, dizendo, eu estou aqui, confia. É aquela questão da confiança. Você só confia em quem você conhece. Não é possível confiar em um desconhecido. Por isso que o nosso conselho de hoje tem a ver com a nossa necessidade de buscar intimidade. Tem um outro texto que eu vou ler para os irmãos, que está aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha o que a gente encontra aqui. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória,
para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo é a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de todas as coisas importantes que ele fez. Eu me lembrei de uma música linda agora, que fala tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei, o mais importante foi Cristo. A coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, a coisa mais importante que podemos ter é o nosso conhecimento e intimidade com o Senhor. Paulo é uma pessoa que em 15 anos ele fez coisas assim espetaculares. Os últimos 15 anos da vida de Paulo foram simplesmente avassaladores. Ele mudou a história do mundo que ele vivia. Através do Evangelho, ele, como o apóstolo dos gentios, ele mudou a realidade do mundo que ele vivia. E mesmo assim ele coloca que todas as coisas para ele não valiam de nada, a não ser o conhecimento do Senhor. Uma das coisas que estamos aprendendo nessa crise, e outro conselho que eu dou para você agora é, nesse momento de crise, aprenda a registrar as coisas que você tem aprendido. Não fique única e exclusivamente como um receptor de notícias, até porque em sua grande maioria as notícias são ruins. Mas se você está aprendendo a confiar mais no Senhor, foque nisso. Se você tem vivido e reaprendido a viver em família, tome proveito disso. Registre. Que no final desse período todo, possamos estar, como ontem o pastor Fernando Guerra, na live que nós tivemos, como ele disse ontem, que tem falado da sua comunidade, nós vamos sair disso muito mais fortes. Amém. Que possamos sair desta crise muito mais fortes, porque estamos confiando no Senhor, porque estamos aprendendo a nos relacionar e ter intimidades com o Senhor. Isso é o que importa. Apesar de tudo, Deus tem nos sustentado. Então estamos aqui, nesse ambiente, estamos aqui podendo nos comunicar, como os comentários há pouco. Desculpa. Pessoas, e hoje eu vi uma irmã falando comigo, chorando, falou, pastor, como eu tô com saudade, como eu tenho saudade, como aquele momento na igreja era precioso e eu nem percebia. Como está fazendo falta aquele domingo à tarde, fim de tarde. E é verdade. Mas o Senhor continua cuidando de nós. E que você possa, como Paulo, entender que o mais importante é conhecer mais o Senhor. Eu lembro bem de uma experiência que eu tive. Alguns ficam apavorados quando a gente cita e fala de experiência, mas eu não vou ficar aqui encorajando a questão de experiências sobrenaturais, não. Darlan, meu querido, tô vendo você aqui, um grande abraço, viu? Saudade, Darlan. Eu lembro bem de uma música que surgiu no início dos anos 2000 ali, que falava, quero te conhecer. Uma música do David Keelan, depois você procura aí. Como é verdade aquilo. Na verdade, o nosso grande desafio é nos dedicarmos ao conhecimento real de Deus. Para que esse conhecimento vire intimidade. E a intimidade se transforme em confiança absoluta de que Deus está cuidando de nós. Então, se você tem se sentido frágil nesse período, não se desespere, nem se culpe, somos humanos. O que Deus está falando contigo essa noite, ou quando você enxergar, quando você assistir esse filme, esse vídeo, falei errado aqui, vão brincar comigo. Tá? Temos um Ministério de Comunicação que está envolvido, essa live ela está sendo baixada, vai virar um vídeo no YouTube, vai ficar na página do Facebook. Quando você estiver escutando isso aqui, o importante é que você entenda, Deus está dando uma oportunidade de desenvolvermos a nossa intimidade com o Senhor. Preocupe-se com isso, foque em conhecer esse Deus
maravilhoso, esse Deus de graça, esse Deus que perdoa, esse Deus que conhece o nosso coração e mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo conhecendo as inclinações pecaminosas que temos, Ele nos ama, nos perdoa, nos dá novas oportunidades. Então, meu querido e minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Não podemos estar juntos hoje, fisicamente falando. Gostaria muito de estar com o meu PGM ali na nossa, ali fora na área, né? Sei que os irmãos gostariam de estar reunidos, mas estamos juntos porque pertencemos ao corpo de Cristo. Então, é tempo de avaliar a nossa relação com Deus, é tempo de pedir perdão, é tempo de nos colocarmos diante dele em oração constante. Talvez você tenha reparado que eu tenho repetido isso. Sim, vou continuar repetindo, porque esse é o tempo em que nós vivemos. Como diz, e voltando, e vou finalizar lendo novamente os 2 últimos versículos do texto lá de Provérbios. Na verdade, vou ler aqui a partir do confia no Senhor. O texto diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Quanto mais nos aproximamos desse Deus, mais Ele corrige os nossos caminhos, mas Ele conserta as nossas escolhas. Algumas escolhas, alguns caminhos que nos envolvemos, eles são muito tortos, demora, dói, mas o Senhor conserta. Tudo isso vai passar, e quando passar, estaremos mais fortes diante do Senhor. Amém? Anime-se e confie em Deus. Permita a Deus mostrar as maravilhas de depender exclusivamente dele, tá bom? Quero então poder orar com você. Nós já estamos caminhando aqui para o final desse vídeo. Daqui a pouco a Memorial continua viva e ativa ali no Instagram. O pastor Laqueden também trará uma palavra. Mas eu quero agora aproveitar e orar com você, tá? Nós temos aí pedidos sendo feitos. Quem quiser agora rapidinho digitar aí algum pedido. Eu vi que o Eduardo estava pedindo oração também, né? Nós temos aí pelos nossos irmãos aqui da igreja, alguns que estão se recuperando, né? Lembrar ali da irmã do Carmo, que está com seu marido se recuperando de uma cirurgia. A Ednir está aqui falando que o Senhor esteja com cada irmão, amém, né? Nós temos aí muitas pessoas que estão se aproximando de Deus novamente. Então vamos continuar orando. Quero aproveitar e orar ali também por uma, vou chamar de tia, né? Ela é esposa do meu tio, tá bem doente, assim, nesses últimos dias ali no interior, em Curimatá, a Alda. Então vamos orar por eles também, pelos nossos familiares e por tudo isso, né? Para que o Senhor continue a abençoar, né? Isso aí, Eduardo Nogueira, pelas famílias. Eu vi que o Eduardo lá de Luiz Correia também tinha pedido oração, né? Então vamos orar por ele também. E ore comigo agora, né, colocando os pedidos. Às vezes, gente, eu percebi que alguns comentários eles só surgem na ordem depois que a gente finaliza o vídeo. Então não fique triste se eu não ler um comentário, mas isso, deixa eu ver. Para que Deus tenha compaixão. A Francisca está aqui pedindo oração, amém. Né? Fique tranquilo que depois que termina o vídeo eu dou uma olhada nos comentários, eu oro ali por aqueles pedidos que eu não coloquei. A Lucilene estava pedindo pelo filho que está trabalhando, né? É verdade. A Maria do Socorro está pedindo aqui pelo Gerry, né? Então estamos orando sempre para ele, pela recuperação, pela saúde, para que Deus continue a fazer uma obra, tá bom? Então, feche os seus olhos aí onde você está e nós vamos nos colocar diante do Senhor agora, colocando tudo isso, tá bom? Então, vamos orar. Deus amado, como é bom poder falar, como é bom poder orar, nos colocar na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Pai, nesse instante, colocamos, na verdade, o mundo. Sentimos tanto essa questão de sofrermos globalmente falando, como agora. Colocamos para que o Senhor, Pai, possa abreviar este sofrimento. As nações estão doentes, nosso país está doente, nós dependemos e precisamos do Senhor.
Tua palavra fala sobre intimidade. E nós colocamos diante do Senhor no desejo de, mesmo diante dessa crise, conhecermos o Senhor cada vez mais. Que todos nós possamos nos aprofundar na fé. Que todos nós possamos, Pai, amadurecer. Todos nós possamos cada vez mais dedicarmos ao Senhor, entendermos a Tua vontade. Nesse instante colocamos as nossas famílias, as famílias da Tua igreja, que o Senhor continue a proteger, unificar, que esse período de crise também seja um período de fortalecimento, possamos relembrar como é importante estarmos juntos. Colocamos aqueles que estão enfermos, coloco a vida do Jerry, que está se recuperando, coloco ali a irmã do Carmen, o seu marido, com a cirurgia tão complexa, que o Senhor o abençoe. Temos tantos irmãos que agora, Pai, de doenças, seja com virose, seja outras doenças que não estamos falando tanto, mas temos muitas pessoas enfermas, que o Senhor estenda o seu poder, que essas pessoas sejam curadas para a honra e glória do teu santo nome, seja por uma intervenção milagrosa, seja pelo tratamento, seja pela ferramenta que o Senhor escolher. Abençoa, Pai, aqueles que estão entendendo a necessidade de estar retornando, de estarem se aproximando novamente do Senhor. Coloco em oração cada um dos que aqui está, desses que estão orando comigo, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nos abençoa como igreja. Continua falando de cada vídeo possa alcançar o coração das pessoas que estão vendo, não pela nossa própria glória ou não pela nossa capacidade, mas pela ação do Teu Santo Espírito. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Veja no Instagram. Nós teremos agora já, daqui a pouquinho, 2 minutinhos, nós teremos o pastor Laqueden entrando ao vivo também. E eu agradeço a você que está aqui, você que tem compartilhado os nossos vídeos. O canal da Memorial no Facebook tem alcançado uma projeção maravilhosa. Compartilhe à vontade, indique e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Tá bom? Nossa programação segue virtual, não temos aí nenhuma previsão. Domingo continuaremos transmitindo os nossos cultos, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí os vídeos. Temos então oficialmente esse vídeo hoje. Temos amanhã também, que é o dia do nosso culto de oração. Amanhã também temos mais uma palavra, tá bom? E aí tá acontecendo live para todo lado, né? O Eduardo e o Arnold ali com os jovens, pastor Laqueden no seu canal. Eu também no canal de música, de história da música que eu tenho, quando somos convidados. Sexta-feira, aí, uma conversa muito gostosa com o pastor Rogério Cavelho. Então, aguarde aí mais informações, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Pastor Laqueden, Deus abençoe e você assuma aí no Instagram, tá bom? Grande abraço, meus queridos. Qualquer questão maior, mande uma mensagem no privado pra gente ou no WhatsApp, que a gente vai ter prazer em conversar com você, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. Até o